Fala galera, vamos começar a nossa aula de repetidores e agora daqui pra frente eu vou parar de fazer essas introduções e a gente vai falando em sequência, beleza? Eu vou apagar essa parte do if aqui, o secundário, mas eu vou deixar o switch case e vou deixar algumas coisas que a gente escreveu aqui, tá? Perceba o seguinte comportamento. Quando a gente dá play aqui dentro do nosso sisteminha, a partir do momento que eu digito uma opção aqui, ele pede para pressionar qualquer tecla para poder finalizar o aplicativo. Quando eu aperto Enter, ele fecha, né? Esse comportamento é muito ruim pra gente, porque às vezes você quer que o sistema fique lá aberto e a pessoa vai digitando comandos e voltando e tudo mais. E aí, como é que a gente consegue fazer isso, né? Nas linguagens de console, normalmente, você inicia utilizando um repetidor chamado while, ok? O while, ele é o primeiro repetidor que a gente vai ver. Ele é um repetidor bem simples. Ele vai realizar loopings loopings sequenciais, né? Aqui dentro dos parênteses, você tem que colocar um boolean, porque você precisa especificar quando que provavelmente a pessoa quer sair do programa. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Ó? Eu vou colocar aqui uma opção que vai ser a opção 9, tá? Que vai ser a opção sair do programa. Beleza? Aqui em cima no while eu vou colocar aqui persistência, ok? Aí eu vou colocar aqui para ele verificar essa persistência. E aqui no switch case eu vou colocar caso digite 9, né? Vou dar um break aqui. O persistência vai ser falso. Beleza? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando o nosso menuzinho, bem simples, do nosso sisteminha. E aqui eu estou fazendo um while. Ele vai ficar rodando nesse trecho de código aqui que está entre as chaves, até que a persistência venha como false, né? Então o while ele roda enquanto estiver true. Quando tiver false, ele para. Vamos ver esse comportamento aqui na prática? Agora, quando a gente digita a opção 0, ó, o que ele faz? Ele volta o menu anterior. Percebe-se? Só que tá meio feio, né? Porque ele vai fazendo essa cadeia aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, dar um console.clear. Console.clear, ele vai limpar o console a cada vez que você digitar uma opção, ó. Só que, obviamente, que ele não está apresentando as mensagens, né, Ele não está exibindo a mensagem que está sendo apresentada aqui. Se não me engano, existe um comando que é para parar, para dar um wait, awaiting, né? Não sei, deixa eu ver aqui se eu encontro. Enfim. Mas o interessante aqui dessa parte é o seguinte, ó. Se eu digitar 9, aí ele sai do programa, viu? Pressione qualquer tecla para sair do programa. Então o while ele pode ser utilizado para várias coisas, tá? Ele pode ser utilizado para repetir números, ele pode ser utilizado para uma sequência de possibilidades. Eu vou deixar o nosso menu aqui quietinho e vou botar aqui, ó, while. Ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou colocar aqui, ó, int valor igual a 0. E aqui eu vou colocar que eu quero o valor de 0 a 100. Por exemplo, né? No caso aqui seria de 0 a 99, né? Que tem que ser menor do que 100. E eu posso digitar aqui um console reach e posso colocar um valor mais aqui. Esse código simples aqui, ele vai fazer esse resultado aqui, ó. Ele vai escrever do 0 até o 99. Né? Então o repetidor ele vai servir justamente para ficar repetindo diversas vezes ali.
Além do while, a gente tem outros repetidores mais complexos. O while é o mais básico de todos. Você tem que tomar muito cuidado com o while, para ser muito sincero. Por quê? Porque o while ele pode dar um erro de sistema chamado loop infinito. O que vai acontecer? Eu vou até simular aqui para vocês esse looping. Se eu tivesse esquecido desse valor mais aqui, olha só o que vai acontecer, ó. Ele vai ficar rodando isso infinitamente, printando 0 na tela. E aí, dependendo do que está escrito dentro desse while, se for um processo que é muito pesado, por exemplo, isso poderia travar a máquina. Isso pode travar o computador de vocês, né? Então tem que tomar muito cuidado com o while justamente por causa disso, tá? Porque ele não tem um... Se você não determinar um stop, né, uma parada, você vai precisar, muitas vezes, utilizar recursos de finalização de processo do próprio sistema operacional para poder finalizar um sistema que está em loop infinito. E, obviamente, se for um sistema single thread que está em loop infinito, você vai acabar travando o sistema como um todo, né? Então tem que tomar bastante cuidado na hora de digitar o while, porque ele sempre tem que ter uma válvula de escape, ele tem que sair de alguma forma, tá? Mesmo que você coloque, falando assim, se rodou isso aqui 200 vezes e não finalizou, ele vai finalizar forçadamente, porque ele precisa finalizar, você não pode ter o fluxo do sistema travando por causa de um while que está lá dentro, que está sem break, tá? Uma outra coisa também que a gente pode utilizar é justamente usar a palavra break igual a gente tem no switch case, tá? O break ele vai servir justamente para parar o processo, tá? Então você perceba aqui que quando eu uso um break aqui, ele já rodou uma vez, ele já manda pressionar a tecla para poder... então, por exemplo, eu poderia ter um if aqui qualquer que ele retorna break, né? Dentro do while para poder paralisar. Inclusive os outros laços de repetição também eles podem ser utilizados break para poder parar, ok? E o while é isso. A gente vai agora falar do for, beleza?